todos, bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que possamos aproveitar bastante de tudo aquilo que essa casa tem para nos oferecer. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é uma casa que eu tenho muito carinho por ela. Agradeço as palavras gentis, carinhosas do Carlinhos. E eu trouxe hoje para a nossa reflexão um assunto que não é muito, que as pessoas normalmente não consideram muito agradável. Mas nós estivemos no início desse ano participando de uma como se fosse uma mesa redonda, que eles chamam de pinga-fogo, uma rodada de perguntas e respostas a respeito do que acontece com o espírito depois que morre o corpo. E eu pude perceber que a quantidade de dúvidas que a gente ainda tem a respeito disso é muito grande, mesmo no meio espírita. Então eu decidi que esse mês eu falaria em todas as casas, em todos os grupos onde eu fiz palestra esse mês, eu falaria sobre isso. Aqui é não, dia 1º eu tenho a última casa, então eu estou passando por todos e conversando a respeito disso, de que o que acontece então? Morre o corpo, mas o espírito vive. E a primeira pergunta que nos foi feita nessa rodada de perguntas e respostas foi o que acontece imediatamente após a morte do corpo físico. Ou seja, o corpo físico para de funcionar, o que acontece nesse momento, né? E nós sabemos, porque estudamos no meio espírita, que durante a concepção do corpo físico, o espírito se liga ao corpo físico, célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo, através do perispírito, que é o corpo espiritual. E permanece a ele ligado durante todo o período em que o corpo se mantém funcionando. Por ocasião, então, da parada de funcionamento do corpo físico, né? Ou seja, quando o corpo físico morre, tudo isso é desligado. Bom, quem faz esse ligamento, quem liga o espírito ao corpo físico? Nós temos os que, na literatura espírita, a gente conhece os obreiros do Senhor, que são aqueles que são responsáveis por fazer isso. E o nosso corpo físico, ele é detalhadamente, carinhosamente preparado, estudado, para que possa servir a nova encarnação. Então, ele não é um corpo físico que é feito só pela parte física, só pelos genes do nosso pai e da nossa mãe, mas é um corpo que foi detalhadamente estudado, analisado e com tudo aquilo que a gente precisa para essa encarnação. Então, essa ligação do espírito ao corpo físico ocorre por ação desses espíritos que trabalham, que são responsáveis por essa tarefa. E da mesma maneira, então, quando o corpo físico morre, esses obreiros, esses trabalhadores do Senhor, então, responsáveis por essa tarefa, executam esse desligamento, que é o que nós conhecemos como desencarne. E aí, nós podemos ver nas obras complementares e nas obras básicas, né? Aliás, o Céu e o Inferno, livro, uma das obras básicas, né, de Kardec, está completando esse ano 160 anos. E no final, na segunda parte do Céu e Inferno, nós podemos encontrar vários relatos de espíritos que contam o que passaram depois da morte do corpo físico. Como eles chegaram no mundo espiritual, o que passaram. E nas obras de André Luiz, que é o que nós vamos nos referir mais hoje, nós podemos encontrar tudo o que acontece, desde a formação do corpo físico, a ligação do espírito ao corpo físico e também depois no desencarne. E na obra Obreiros da Vida Eterna, tem um mosquitinho chatinho aqui, e a Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos fala que esse processo desencarnatório, ele varia conforme nós vivemos. Se nós somos muito apegados
às coisas materiais, ao nosso corpo material, esse desligamento é mais difícil e exige dos obreiros do Senhor, né, que é o que, como eles chamam, dos obreiros do Senhor, um processo mais complexo, um processo mais demorado e mais complexo. Outras pessoas não, aquelas pessoas que já estão preparadas, que se prepararam para esse momento, que têm conhecimento da vida espiritual e foram se preparando para isso, o desligamento é muito rápido. E pensando nisso, eu me lembro de uma vez uma amiga espírita, uma médium fantástica, muito séria, que tem clarividência, me contou que ela foi a um velório de uma pessoa, de uma família budista. E nesse velório, então, ela estava ali com todas as pessoas e chegaram os budistas para fazerem a cerimônia, né, de entrega daquele corpo, a cerimônia budista daquele velório. E a hora que chegaram esses budistas encarnados, ela viu chegarem também 2 senhoras e um monge budista em espírito. E aí então, essas pessoas, as senhoras, foram com um tipo de um cadinho assim, foram retirando daquele corpo o que ela viu como se fosse uma fumacinha, os miasmas, que nós chamamos. Foi retirando todo e colocando dentro desse cadinho. E essa amiga vidente, clarividente, vendo tudo isso que estava acontecendo. Conforme tudo isso foi retirado, o espírito da pessoa que tinha falecido levantou e aí estava completamente lúcido. E foi em cada uma das pessoas da família agradecer pela oportunidade, por tudo que tinha convivido. E ela conhecia essa família, ela me relatou, eu sei que ela passou momentos muito difíceis junto ao marido. O marido era uma pessoa muito difícil. E o agradecimento que ela fez ao marido foi uma coisa emocionante. Então nós vemos aí, isso é um relato de uma pessoa que estava preparada e que teve esse desligamento muito rápido, né? Foi uma pessoa que imediatamente após a morte do corpo físico, ela já estava em condições, e assim que terminou a cerimônia, ela saiu ladeada pelas 2 senhoras, o monge à frente, e ela foi levada. Então era uma pessoa que tinha um preparo, que estava preparada e que estava completamente lúcida. Mas no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos fala que isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Então todas as respostas que a gente tem para as perguntas em relação a esses assuntos, ao assunto da morte do corpo físico, que acontece com o espírito, a gente sempre responde inicialmente, depende. Porque depende de quê? Depende do conhecimento espiritual que a pessoa tem. Depende do merecimento e depende do desenvolvimento moral. Então vai depender de tudo aquilo, do preparo que a gente tem. Por isso é importante que nós percebamos, né, e estudemos essas questões para que a gente possa se preparar. E é isso que eu gostaria que a gente saísse daqui com uma visão um pouquinho mais, talvez esclarecida, né, do que pode vir a acontecer. E aí, então, a gente vê que no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, a gente vê que vai depender, então, de cada um. Alguns têm esse processo muito rápido e outros têm um processo mais demorado e mais complexo, que exige mais por parte dos obreiros do Senhor. Desligar do corpo, desligar do espírito do corpo, o que acontece? E aí nós vemos nas obras de André Luiz, e também nas outras obras e no livro Céu e Inferno, mas principalmente nas obras de André Luiz, que se nós estudarmos detalhadamente, não lermos, estudarmos realmente, nós vamos encontrar as respostas para todas essas coisas, para essas perguntas que nós temos. E a gente vai encontrar então que basicamente nós temos 7 ou 8 possibilidades. E é isso que nós vamos tratar rapidamente. A primeira delas
são aquelas pessoas que estão e que foram durante toda a vida material extremamente ligadas às coisas materiais. Aqueles que se dão importância durante a sua vida, a sua encarnação, somente para as coisas materiais, para a sua fazenda, para a sua casa, para a sua família, para as coisas que tem de material. E aí então, quando essas pessoas desencarnam, elas vão ficar presas a essas coisas. Então nós vamos ver, e a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos contato com espíritos que vêm para serem esclarecidos, atendidos, auxiliados nas reuniões, pessoas que estão há anos presas ali na fazenda, por exemplo. Temos também aqueles relatos do que muitos chamam de casas mal assombradas, né? Em que ouvem barulhos, as coisas se movem. Lembrando que isso só acontece se naquele meio tiver um médium de efeitos físicos, porque o espírito não consegue atuar sobre a matéria sem um médium presente. Então ele não vai conseguir fazer barulho, ele não vai conseguir mover objetos se não tiver um médium de efeitos físicos presente ali. Se não tiver, o espírito está lá, mas não vai acontecer nenhum fenômeno físico desse tipo. Então, essas pessoas ficam presas ali. No livro Os Mensageiros, nós temos de André Luiz também, nós temos um relato de quando eles vêm para a crosta, né, terrestre, para o nosso meio, eles vão à cidade do Rio de Janeiro, e André Luiz relata o que ele vê nas ruas do Rio de Janeiro. Então aqueles espíritos que estão pendurados nos carros, que estão pendurados nas casas, que estão vagando pelas ruas, que ficam por ali perambulando, inclusive muitos nem sabem que morreram, e aí começa a chover e eles vão se abrigar. Então nós vemos esse relato de espíritos presos às coisas materiais e que não conseguem se libertar disso e que ficam por aqui, nos hospitais, nas suas casas, nas fazendas, ligados à sua família, tentando conversar com a família, tentando conversar com as pessoas, e muitas vezes chegam, são trazidos às reuniões mediúnicas chateados, bravos, porque eu estou tentando conversar com a pessoa e as pessoas não dão bola para mim, ninguém liga para mim, e na verdade espíritos que muitas vezes nem sabem que já desencarnaram. O segundo caso são aqueles espíritos extremamente apegados ao corpo físico. Aquelas pessoas que passaram a vida inteira só preocupadas com o corpo físico, com a beleza do corpo físico, com a manutenção do seu corpo físico. É claro que nós temos que nos preocupar com a saúde do corpo físico, porque o corpo nos foi emprestado para essa encarnação e nós precisamos cuidar dele, porque é a casa do nosso espírito enquanto estamos encarnados. Então nós temos obrigação de cuidar desse corpo que nos foi emprestado e, como eu já falei, foi detalhadamente, carinhosamente preparado para essa encarnação. Então é a nossa obrigação cuidar. Mas existem pessoas que só cuidam, só ficam voltadas e ligadas ao corpo físico, que ficam preocupadas durante toda a vida aqui na Terra com o corpo físico. Essas pessoas, então, quando desencarnam, sempre vai ocorrer esse desenlace, né? Sempre vai ocorrer essa separação do espírito do corpo físico pelos obreiros do Senhor, por aqueles tarefeiros que trabalham com isso. E só que essas pessoas, elas se recusam a se separar do corpo. Elas são tão apegadas ao corpo que elas se recusam a se separar do corpo físico. E são aquelas pessoas, então, que ficam ali junto do seu corpo físico. Só que esse é um processo que demora mais ou menos horas ou dias, porque conforme o corpo, a pessoa vai vendo o seu corpo se decompor, entra em desespero e pede ajuda. E aí então a gente sempre tem ajuda. Então pediu ajuda, elas são resgatadas e muitas vezes também são trazidas às reuniões mediúnicas para serem esclarecidas. E aí então esse é um processo que dura pouco, graças a Deus, né?
dura pouco e a pessoa, o espírito é então resgatado e é conduzido para outros lugares. Um dos lugares que a gente vê também nos mensageiros é um posto de socorro que trabalha principalmente com esses espíritos muito ligados, muito apegados às coisas materiais, que é chamado de Campo da Paz, que André Luiz, junto com a sua equipe, caravana, quando vindo para a Terra, dá uma paradinha no Campo da Paz, e isso está relatado no livro Os Mensageiros, né? E aí, então, nós vemos o terceiro caso. Esse terceiro caso é o caso daqueles espíritos que são extremamente maus, espíritos que ainda não têm nada, não têm ainda nenhuma percepção do bem, espíritos que se comprazem no mal, que odeiam, que têm ódios terríveis e que se comprazem ainda em fazer o mal. Esses espíritos, então, eles são atraídos para as zonas inferiores que nós conhecemos como trevas. E nós vemos nos livros, nas obras de André Luiz também, as caravanas que são dirigidas a essas regiões para auxílio de alguns espíritos que se encontram lá. É uma região muito interessante em termos disso para a gente estudar, porque são regiões onde existe toda uma estrutura organizacional. Existem aqueles que comandam, que normalmente são espíritos muito inteligentes, muitas vezes muito cultos, mas que têm muito ódio, que ainda se comprazem completamente no mal, em fazer o mal. Portanto, são espíritos muito inferiores, mas são muito inteligentes e muitas vezes muito cultos. E da mesma maneira que existem esses que comandam, existem aqueles que são comandados. Então são locais de muita dor, de muito sofrimento e de muito auxílio por parte da espiritualidade maior. Saímos então daqueles espíritos que ficam ligados à crosta, desses espíritos que vão para as regiões mais difíceis, e aí então nós vamos para aquele local que conhecemos muito bem pelas obras de André Luiz. Inclusive André Luiz relata no livro Nosso Lar, nos 8 anos em que ele ficou nesse local, que é um umbral. E aí todo mundo fala, né, as pessoas que a gente conversa no bar, eu não quero passar pelo umbral, eu quero passar reto, não quero de jeito nenhum ficar no umbral. E a gente vê que a permanência no umbral varia muito, né? Depende muito de cada situação. O André Luiz ficou 8 anos só. Tem outros espíritos que relatam que foram 15 anos, outros ficam muito mais tempo, né? Então vai depender muito de cada um. Só que quem são os espíritos que vão para o umbral? São aqueles, e aí é importante a gente pensar nisso, se a gente realmente está falando que não quer passar por lá, quero passar reto, né? Então, aqueles espíritos normalmente que são inconformados, que não passaram toda a vida inconformados com a vida, com as coisas, com as dificuldades, com tudo aquilo que aconteceu, que se lamentam, que reclamam muito, que passam a vida reclamando, aqueles que são revoltados, os desesperados, que não aceitam, né, as suas situações, as suas condições, aqueles que têm muito remorso, que têm culpa, que se sentem culpados por alguma coisa, e principalmente os magoados. O Zé Antônio sempre falava para a gente, nas nossas reuniões, quando a gente fazia os estudos, ele sempre falava assim, o umbral está cheio de magoados. E é verdade, né? O que nós vemos nas nossas reuniões mediúnicas são espíritos extremamente magoados, que ficaram às vezes no umbral por 400, 500, 600, 1000 anos presos naquela situação, naquele momento em que foram magoados e não conseguiram perdoar. Por isso que Jesus chama a nossa atenção tantas vezes durante a sua presença aqui na Terra para que perdoemos. Quando ele diz que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes a mesma ofensa,
né? Ele está dizendo que nós devemos perdoar sempre. Quando nos diz, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça coisa pior, ele está dizendo a mesma coisa. Para quê? Para que não nos aconteça, para que a gente possa então passar reto mesmo e não ficar num determinado tempo no umbral. Não é para que a gente, perdoando, a gente vai fazer alguma coisa para o outro. O perdão é bom para a gente, e a gente ouve isso muitas vezes, quase que todas as palestras espíritas a gente ouve isso em algum momento, pelo menos uma frase a respeito da importância do perdão. Então, os magoados, aquelas pessoas que são revoltadas, que têm remorsos, que sentem culpa, esses são os que são atraídos pela própria consciência a essas regiões, a essa região chamada umbral, conhecida como umbral, que nós sabemos pela literatura espírita, muito próxima da crosta terrestre. Outra possibilidade são os postos de socorro e os hospitais. Então, esses locais, né, a gente vê no próprio nosso lar. André Luiz, quando foi recolhido do umbral, foi para o hospital no nosso lar. Que a gente vê, então, que o nosso lar é sobre o Rio de Janeiro, e tem várias, desde uma parte muito próxima do umbral, e depois ele vai subindo, e conforme vai subindo, a gente tem as diferentes gradações espirituais. E uma delas é a do hospital, onde André Luiz ficou. Nós conhecemos também o Hospital Esperança, que foi construído por Eurípides Barçanufo, para abrigar não só espíritas, mas cristãos, né, ou aqueles que faliram nas suas tarefas aqui na Terra e que chegam na espiritualidade em condições difíceis, muitas vezes são conduzidos para esse local. E vemos também, como a gente já falou, né, o Campo da Paz é um posto de socorro. Tem um outro, o que está no Obreiros da Vida Eterna também, que é aquela casa transitória de Fabiano, que fica ali recolhendo, trabalhando com os espíritos que estão no umbral, que são recolhidos para esse posto de socorro e são conduzidos. Então, nós saímos de uma região, vamos para um posto de socorro ou para um hospital, e depois que nos reequilibramos, que somos atendidos, que somos curados, entre aspas, nós podemos então seguir para outros locais. E aí a gente vê o sexto caso, que são as colônias espirituais, né? Isso é uma delícia da gente estudar. E quando a gente pergunta assim, para onde você quer ir? O que as pessoas respondem? Quero ir para o nosso lar. Todo mundo quer ir para o nosso lar. E por quê? Porque o nosso lar é o mais conhecido. Mas, se nós olharmos, procurarmos na literatura espírita, né, e se a gente for inclusive ao Google e colocar lá colônias espirituais, nós vamos ver que tem relatado já na literatura espírita pelo menos quase 60 colônias espirituais sobre o Brasil. A gente pode escolher uma colônia espiritual lá na Inglaterra, na França, em algum lugar também, né? Mas sobre o Brasil a gente tem ao redor de 60 colônias espirituais. E nessa região aqui, que começa no centro de Santa Catarina, passa pelo Paraná e vai até Goiás, nós temos uma das maiores colônias, passando por aqui inclusive, que é a Colônia das Flores. É uma das maiores colônias espirituais que está nessa região, passa pelo Paraná, e que tem como função principal, obviamente que todas elas trabalham no resgate e no auxílio aos espíritos, mas a Colônia das Flores tem como função principal o atendimento àqueles espíritos que passaram por câncer e que têm a impressão do câncer no seu perispírito e auxiliam inclusive em todos os estudos relacionados à cura e o atendimento, o auxílio daquelas pessoas que têm câncer aqui. Uma outra
outra colônia espiritual interessante, que passa também, que também se localiza aqui no Paraná, é a colônia Raios do Amanhecer. Ela tem um formato de um losango e fica aqui sobre o Paraná e tem a função principal de auxiliar no equilíbrio daqueles que chegam desequilibrados e precisam se reequilibrar. A Célia Xavier relatou no seu livro Céu Azul uma colônia que fica aqui em Rolândia, né, próximo a Rolândia, que é a colônia Céu Azul e que abriga jovens. Aqui também, passando pelo Paraná, tem a colônia das Violetas. Essa é uma colônia muito interessante, também ela vem do Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. E essa colônia tem como função principal o estudo de questões cardíacas, de problemas cardíacos, inclusive auxiliando em transplantes, em cirurgias cardíacas e também auxiliando em todo o estudo e aprimoramento dessa questão das doenças cardíacas, das enfermidades cardíacas, né? Então, todo o avanço na área de enfermidades cardíacas tem, direta ou indiretamente, uma relação com essa colônia das Violetas. Em São Paulo tem a colônia Sol Nascente, que é responsável por auxiliar aqueles espíritos que estão em vias de reencarnar. E existe sobre Santos uma colônia extremamente antiga, que é a colônia Alvorada Nova, que é uma mais antiga do que o descobrimento do Brasil. Então, antes do Brasil ser descoberto, ela já tinha sido planejada, já tinha sido construída e fica ali na região de Santos. Sobre o Espírito Santo, tem uma colônia que me interessa muito, que trabalha com estudos de meio ambiente, de ecologia. Então, é uma colônia que vai do Espírito Santo, adentra o mar, e todos os estudos relacionados à ecologia no mundo são desenvolvidos lá. Então, só para que a gente tenha alguns exemplos, né, de colônias espirituais, para a gente não ficar querendo ir só para o nosso lar, porque não tem lugar para todo mundo. Então, vamos pensar em outras colônias também, e a gente tem essas que ficam por aqui. E, por fim, a última região, que é a região, são as regiões de luz, aquelas regiões onde os espíritos nobres, para onde os espíritos nobres vão, e depois eles retornam para nos auxiliarem. Essa já é um pouquinho mais difícil, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né, para que possamos chegar a ela, mas como disse o Carlinhos, nós chegaremos. Existe uma colônia espiritual que eu esqueci de falar, que é chamada Maria de Nazaré, que nós conhecemos como Vale dos Suicidas, que foi construída, planejada e construída por Maria de Nazaré, por Maria Mãe de Jesus, e que abriga os suicidas. Isso não quer dizer que todos os que suicidam vão para lá, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada condição é uma condição. Como eu disse no começo, sempre as respostas serão depende, porque a gente não pode generalizar. Mas é um local de dor, de sofrimento, porque os espíritos ficam revendo todos os dias, todos os momentos, aquele momento do suicídio, mas não é uma região em que eles estão abandonados, porque quando a gente fala Vale dos Suicidas e eles ficam lá sofrendo, parece que eles estão abandonados. Não, é uma colônia construída por Maria de Nazaré, que abriga e auxilia esses espíritos até que eles se reequilibrem. Então, nós não ficamos nunca abandonados. E por que é importante que nós saibamos de tudo isso? Justamente porque a gente se prepara. Então, se nós não queremos passar pelo umbral, vamos nos livrar de todas as culpas, dos remorsos, das mágoas, de tudo aquilo que nos vai atrair para essa região. Se nós queremos ir para uma colônia espiritual, já vamos começar a estudar sobre as colônias e pensar qual será que a gente tem afinidade. E vamos encaminhando a nossa vida e nos preparando para que a gente possa, quando chegar a nossa hora, que isso
é a única coisa certa da nossa vida, nós estejamos preparados para não dar trabalho para os obreiros do Senhor, para que o nosso desligamento seja rápido, para que a gente possa chegar no mundo espiritual de forma lúcida e tranquila e possamos ser então encaminhados e continuar a nossa vida. Mas no livro Justiça Divina, pela psicografia de Chico Xavier, também um livro ditado por Emmanuel, lá no item 34, que trata do lugar depois da morte, Emmanuel coloca uma frase que eu deixo aqui para nós levarmos, para pensarmos, avaliarmos durante a nossa semana, que é muito importante em relação a isso. Ele diz o seguinte: se desejar saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Então, se a gente quer saber quem que nós somos, como nós somos, né? Dentro daquilo do conhece-te a ti mesmo, que a doutrina espírita nos fala tanto, né? Da importância de nos conhecermos, Emmanuel nos diz: se você quer se conhecer, analise o que é que você pensa quando está sozinho. Mas ele vai mais longe, ele diz, continua: e se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então, se a gente quer se conhecer, vamos avaliar, analisar aquilo que nós pensamos quando a gente está sozinho. O que nós estamos pensando quando a gente está sozinho? E se a gente quer saber o lugar para onde nós vamos, analisemos o que a gente faz naquelas nossas horas livres. Nós ficamos mandando WhatsApp, mensagens de WhatsApp que não sabemos a veracidade ou que vão denegrir alguma pessoa. Nós ficamos falando mal, né, do nosso vizinho. Nós ficamos fazendo alguma coisa, assistindo coisas negativas. Nós ficamos desenvolvendo em nós e mantendo em nós emoções negativas, ou nós fazemos coisas salutares quando estamos sozinhos, quando não temos nada para fazer? E o que fazemos também, o que pensamos quando a gente está sozinho, o que a gente fica pensando? Então, aí é fácil, se a gente começar a analisar o que nós pensamos e o que nós fazemos, né, quando estamos sozinhos e nas nossas horas vagas, a gente vai poder saber o que é que nós temos que fazer para mudar e conseguir, então, conseguirmos ir para algum lugar que nós gostaríamos de ir, de preferência para uma colônia espiritual, né? Para uma bela colônia espiritual. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que nós possamos sair daqui refletindo a respeito dessas coisas e possamos então agora mudar a nossa vida e trabalhar para que a gente possa realmente passar rapidamente pelo umbral, só fazer um tchauzinho, né, e ir para uma colônia que nós escolhermos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada mais uma vez, Ana Cláudia, obrigada pelo convite, Carlinhos pelas palavras carinhosas e a vocês pela atenção, pela paciência. Muito obrigada.